Bem-vindos ao Psicologia e Fé. Hoje o tema que trazemos é desafios no casamento e temos um novo convidado que veio do Lagos de Propósito para estar aqui connosco, que é o Padre Nelson. Padre Nelson, como está? Estou muito bem, obrigado pelo convite também. É com muito gosto. Obrigada. Temos sempre aqui o Bruno connosco, como já sabem, e eu vou começar aqui pelo Bruno, perguntando que muitos casamentos não acabam por causa de um grande acontecimento, mas por pequenos padrões que se repetem ao longo dos anos. Crítica, desprezo, atitude defensiva e bloqueio emocional. Qual destes vê com mais frequência na sua prática clínica e como pode um casal quebrar este ciclo para salvar o casamento? Olá, muito, muito gosto em conhecê-lo e obrigado Igualmente. por ter aceito o nosso convite. Ahm, eu julgo que, enfim, vários casamentos podem terminar por várias razões, mas eu diria que em consulta surge muito aquilo que é a junção entre duas atitudes que rompem a relação e que não criam relação, que é a atitude defensiva e o bloqueio emocional. Como é que isto se, materializa depois no dia a dia dos casais? Muito nesta tentativa de cada um dos lados procurar ter razão, procurar atirar culpa para o outro, procurar, de alguma forma, validar a sua razão em oposição àquele que está à sua frente, muitas vezes naquilo que é o desgaste de uma relação de vários anos. E, portanto, aquilo que as relações depois se tornam é, numa competição entre razões e entre culpas que são atiradas muitas vezes de um lado para o outro, onde aquilo que é a validação emocional, aquilo que é a escuta do outro vai ficando para segundo plano, enquanto eu vou-me escutando mais a mim do que propriamente ao outro. Eu diria que esse desgaste, muitas vezes, das relações que está a referir, materializa-se nestes bloqueios emocionais, que nós vemos, que se materializam no atirar de culpas. Os casais muitas vezes esquecem-se de perguntar ao outro: como é que estás? Como é que nós estamos? O que é que nós podemos fazer? Como é que nós podemos sair deste conflito? Como é que nós podemos sair deste problema? Voltar a falar muito do nós, desta questão da parelha para a resolução de conflitos, para a resolução de problemas, porque os casamentos, as uniões, as relações são isso mesmo, são coisas boas e são coisas más. E muitas vezes, quando são relações de muitos anos, são também muitas coisas más, e é mesmo assim, e acho que temos que assumir isso, que as relações não são só coisas positivas, mas para sair desta negatividade que às vezes a rotina, o desgaste nos traz, só pode haver uma solução, que é a solução conjunta, a solução dos dois poderem chegar a uma conclusão conjunta de como é que podem sair dos conflitos, dos problemas. Aquilo que muitas vezes vemos é o contrário, é cada um em cada um dos lados ficar mais na sua barricada defensiva e procurando atirar pedras para o outro lado. E quando isso acontece, a relação naturalmente vai se desgastando cada vez mais. Nós aqui falamos de uma componente psicológica. Padre Nelson, no matrimónio, o cristão desafia os cônjuges a viver o amor mesmo nos momentos de conflito. Como podem os casais conciliar a necessidade de expressar mágoas e desacordos com o apelo evangélico ao perdão e à caridade, evitando que a crítica e o ressentimento se instalem na relação? Pois, é viver o amor, também nos momentos de conflito, mas eu diria que é viver o amor principalmente nos momentos de conflito, porque eu acho que essa é a oportunidade para nós expressarmos aquilo que realmente é o amor. O amor cristão não dispensa o casal de passar por esses momentos de mágoas, de tristezas, ah, porque nós associamos desde muito cedo o amor a uma realidade de tal maneira perfeita em que tudo o que é negativo não existe. E isso está errado, não é? O próprio Senhor, Jesus Cristo, um dia, quando falou do amor, e foram tantas as vezes que falou, um dia disse que não há maior prova de amor do que dar a vida pelos amigos. Então, este dar a vida implica sacrifício, desgaste, o não nos pouparmos todo o tipo de sacrifício pelo outro. Eu até utilizo uma imagem, muitas vezes, quando falo deste assunto, recorrendo à expressão o amor é fogo que arde sem se ver, de Camões, em que eu costumo dizer
O poeta esqueceu-se de dizer, neste amor que arde, qual é a matéria que se consome, não é? Porque para uma coisa arder, alguma coisa tem que se ir consumindo. É assim nas lareiras, é assim em todos os contextos. E na verdade, no amor, aquilo que se gasta, a matéria que se gasta é aquilo que ama, não é? E isto implica dor, implica sacrifício, implica mágoa. Eu acho que se calhar o exemplo que nos encaixa melhor para compreender isto é o exemplo da mãe, que para amar perde horas de sono, enfim, desgasta-se. Com tudo o que vocês saberão melhor do que eu a este respeito. Portanto, o amor implica esta disponibilidade para sofrer pelo outro. Não é uma busca pelo sofrimento. É a disponibilidade para sofrer se o sofrimento vier. É outra coisa. Que eu não sei se está bem presente quando uma relação começa. Não é? Porque quando uma relação começa, tudo é perfeito e ninguém se lança na aventura de uma relação pensando como é que eu vou agir diante de determinadas coisas. Bom, agora as mágoas têm que ser conversadas, não é? E, obviamente, e falaremos disso certamente, a falta de comunicação compromete o matrimónio, totalmente. Mas quer o homem, quer a mulher, têm que encontrar espaço na relação para conseguir exteriorizar aquilo que está a agitá-lo interiormente. Caso contrário, construímos um muro, uma barreira, não é? O Papa Leão falava agora em Madrid precisamente sobre este tema. Quando nós temos um muro a dividir-nos, claro que ele não falava dos matrimónios, mas aplica-se. Nós podemos simplesmente ignorar o muro, podemos reforçá-lo ou podemos derrubá-lo. E de todas as opções, aquela que causa mais estragos, digamos assim, ou mais impacto, se calhar é o melhor, é o derrubá-lo. Para já, pelo estrondo que faz, pelos os destroços que se espalham, mas aquilo que parece destruição abre caminhos para uma coisa nova. Então, diálogo para expressar as mágoas, o amor cria espaço, sim, para a existência de mágoas, para conflitos, para tudo. Não é? Muitas discussões também são sobre o dinheiro. Aliás, as discussões sobre o dinheiro são, na verdade, discussões sobre prioridades, sobre expectativas e estilos de vida. Na sua experiência, os casais entram mais em conflito por falta de dinheiro ou por terem visões diferentes sobre o trabalho, carreira e aquilo que consideram uma vida bem-sucedida? Eu diria que a falta de dinheiro, raramente é motivo de conflito por si só. Ah, Naturalmente que a falta de dinheiro, as dificuldades financeiras são um fator de stress para os indivíduos e, como tal, é também um fator de stress para as relações. Mas não é a falta de dinheiro que traz desgaste a uma relação. Aquilo que traz é aquilo que disse, é as diferentes perspectivas, as diferentes prioridades sobre o que fazer com os recursos que nós temos, sejam poucos, sejam medianos, sejam muitos. E, portanto, também a pergunta poderia ser: o excesso de dinheiro é motivo de conflito? Enfim, pode ser, se as prioridades estiverem invertidas ou se estiverem contrárias num casal. Portanto, aquilo que conta é perceber que o casal consiga ter a maturidade emocional para, em conjunto, avaliar aquilo que são as prioridades e a perspectiva do casal, que é sempre necessariamente diferente das perspectivas e prioridades individuais. Ou seja, a minha prioridade individual não se soma à prioridade individual da minha esposa. Aquilo que conta numa relação é a prioridade e a perspectiva que eu construo em conjunto a partir daquilo que é a minha visão, os meus valores, as minhas prioridades, mas que se alteram quando eu construo uma relação. E, portanto, quando o senhor padre estava aqui a falar das questões daquilo que perdemos, sim, nós perdemos muitas coisas nas relações, incluindo perspectivas, prioridades, desejos, etc. Claro que perdemos. Quando eu estou sozinho, posso ter umas prioridades que não tenho necessariamente, ou que não devo ter quando estou em conjunto, e que não tenho depois quando tenho um filho, que depois as prioridades também se alteram. E sim, perde-se. Eu quando tenho um filho, perco individualidade, perco dinheiro, perco muita coisa, mas ganho muitas outras coisas. E, portanto, nós em conjunto podemos estar centrados naquilo que nós podemos ganhar em conjunto, enquanto prioridades que construímos em conjunto é aquilo que conta. E, portanto, quando falamos de dificuldades financeiras, falamos muitas vezes de dificuldades que são de perspectivas em conjuntos, daquilo que eu valorizo. Se um dos membros do casal valoriza a estabilidade
e outro membro do casal valoriza aventura, realização no presente, gastar no imediato, claro que vai haver um conflito. São duas perspectivas muito diferentes. Agora, estas duas pessoas não podem chegar a acordo? Claro que sim. Aliás, as relações são uma procura constante de consensos. E as relações bem-sucedidas ensinam-nos muito, não só enquanto membro de casal, mas também enquanto membro da sociedade, porque enquanto membros, enquanto cidadãos, nós devemos ser construtores de consenso em conjunto, porque é assim que nós podemos evoluir e ainda por cima num mundo como estamos hoje tão polarizado, esta ideia de podermos construir consensos em conjunto, apesar de podermos pensar à partida de maneiras aparentemente diferentes, é muito aliciante e eu diria que essa é a maior, é a melhor perspectiva que eu posso ter numa relação é poder construir um consenso, apesar de podermos ter, à partida, ideias diferentes daquilo que seria a minha perspectiva individual antes de nos juntarmos. Padre Nelson, muitas das vezes quando pensamos em grandes ameaças ao casamento, lembramos logo da traição, os conflitos ou as crises. Mas será que alguns casamentos não se perdem por algo mais subtil? Duas pessoas ocupadas a construir uma vida que acabam por deixar de construir em comunhão? Eh, eu acho que a maior, ameaça ao casamento não é tanto uma grande tempestade que possa vir sobre o casamento, mas é aquela, erosão lenta que vai acontecendo porque deixou de haver espaço para o encontro, não é? E para isto que o doutor Bruno agora falava precisamente, é que tem que haver uma consciência que deixa de haver apenas um eu, não é? Não deixa de haver totalmente um eu, mas deixa de haver, esta incidência apenas no eu, é que passa a haver um nós, não é? E portanto, quando se perde esta consciência, toda a relação começa a ficar, ameaçada. E eu vejo um bocadinho isto, porque eu visito muitas casas, normalmente aquelas em que sou convidado, não é? Raramente me imponho, mas às vezes também proponho a minha ida lá. E nós vemos lares que parece que são lares perfeitos, mas não são casas. Casa no sentido cristão da palavra, não é? São empresas, não é? São empresas em que o marido e a mulher são sócios, não é? E cada um tem a sua cota ali, naquela empresa, tem a sua responsabilidade. Os filhos vão crescendo também nesta dinâmica, não é? Também têm a sua parte. À medida que vão crescendo, maior a sua cota nessa empresa, não é? De responsabilidade. Então tudo parece que está muito bem dividido. Hoje és tu a jogar o lixo, hoje és tu a lavar a louça, hoje és tu a fazer isto, hoje és tu a fazer aquilo. Mas do que é que interessa isso? Numa casa, se depois o que sustenta tudo isso não é a consciência de família, a consciência de um amor, não é? Que é no fundo o espírito que está por detrás de tudo aquilo. Então é possível estarem a construir uma casa sem construir uma verdadeira comunhão, uma união comum, objetivos comuns. Há uma imagem muito bonita associada a Santa Clara de Assis e a São Francisco de Assis, em que se afirma sobre eles que viviam uma espécie de amor espiritual, não é? Nada carnal, obviamente. Estamos a falar de dois consagrados, mas em que se dizia amar não é olharmos fixamente um para o outro, mas olharmos os dois na mesma direção. Portanto, sim, tem que haver esta mesma direção, um rumo comum, e toda a gente naquela casa sabe para onde quer ir, não é? E portanto, sem isso não há comunhão, não há casa, não há lar e tudo o resto que é motivo de tensão, de discórdia, de gritaria ou de silêncios, não é? Aparece muito facilmente, não é? Se não há esta preocupação por fazer da casa este lugar de encontro. Só a título de exemplo, ah, lembro-me da minha infância, não sei se isto aconteceu várias vezes, mas bastou acontecer uma vez para eu registar. Como é próprio de qualquer criança, adolescente, não é? Estamos ali no computador. No meu tempo, os computadores não podiam ir para a sala, não é? Nós é que íamos para o computador porque ele tinha lugar fixo e ali estava eu, às vezes, bastantes horas. E a minha mãe dizia fácil, muitas vezes: Nelson, vem para a mesa, vem para a mesa. E eu dizia: já vou, não é? Mas havia ali uma última vez, num ato de desespero, que ela dizia ao meu pai: Chico, o teu filho não quer vir para a mesa, não é? E lembro-me de uma vez em que o meu pai foi ao quarto e disse: Filho, podes não querer comer, mas senta-te à mesa. Não é? Aquilo, obviamente, fez-me pensar, não naquele dia, mas aquela frase, que o meu pai tinha assim uma voz com presença, aquela frase fez-me pensar
o porquê é que eu tenho que ir para a mesa se eu não quero comer. Porquê? O sentido de família, não é? Porque se eu troco constantemente a mesa por outras coisas, o sentido de família vai-se perdendo. Isto faz-nos pensar, também na vida de casais, quantas vezes o encontro com o cônjuge, com a esposa, com o esposo, não é trocado por outras coisas, que até podem ser, na sua essência, legítimas. O trabalho é bom, não é? O lazer é bom, o descanso é bom, mas aquilo que devia ser uma exceção ou um acréscimo à relação passa a ser o centro. Então, pode-se fazer esta pergunta se, na verdade, eu não estou a perder o sentido do matrimónio, porque deixou de haver presença. Deixei de fazer da casa este lugar de encontro. Portanto, seria isto. E agora, partindo um pouco dessa sua experiência, falamos muito sobre igualdade dentro do casamento, mas muitos casais continuam a sentir frustração na divisão das responsabilidades no dia a dia. Então, por que é que a gestão da casa continua a ser uma das maiores fontes de conflito conjugal? E o que é que estas discussões revelam sobre a dinâmica da relação? Diria que revelam algumas coisas que o senhor padre acabou de dizer, que é esta ideia de que a igualdade se faz por decreto e por régua e esquadro. E não. A igualdade é muito mais do que isso, e eu diria que mais do que igualdade de género, nós devíamos falar mais de justiça de género ou de equidade de género. Porque a ideia de igualdade dá aqui um bocadinho, às vezes, a ideia do eu tenho que fazer as mesmas coisas exatamente como tu, na mesma proporção, na mesma quantidade, e isso não é o conceito de justiça, nem de bem-estar sequer. Aquilo que conta é exatamente isso, é o bem-estar, é eu estar numa relação em que me sinto bem, que me sinto acrescentado e que sinto que há uma justiça e um equilíbrio naquilo que é a divisão daquilo que nós temos que partilhar, em tudo. Não só nas tarefas, mas também naquilo que é as relações, o amor, a forma como nós nos expressamos, a forma como nós nos amamos, que não tem que ser igual. Ou seja, a forma como eu amo a minha mulher não é igual à forma como a minha mulher me ama a mim. A forma como ela expressa o amor para mim não é igual à forma como eu expresso para ela. Porque quando falamos de igualdade, então tínhamos que expressar da mesma forma. Não. Eu sinto-me bem com a forma como tu expressas e tu sentes-te bem com a forma como eu expresso o amor. Então, sim, há aqui justiça, há aqui equilíbrio e isso é o que conta. Portanto, quando falamos da ideia de igualdade, muitas vezes aquilo que desgasta é quando os casais começam a olhar-se como companheiros de casa, como se fossem dois amigos ou, ou duas pessoas que partilham a casa, que têm que partilhar tarefas e que a coisa tem que ser muito justa e que têm que dividir os valores das rendas, os valores das contas. Lá está, a régua e esquadro que conta pouco e acrescenta também pouco. E portanto eu diria que aquilo que conta é esta divisão justa e equilibrada e, acima de tudo, que cada uma das partes tenha a capacidade de valorizar aquilo que o outro acrescenta à relação. Não é de agradecer, não é obrigado por me teres feito o jantar. É que bom que estava este jantar. Que bom que é chegar a casa e ter já a roupa apanhada. Surpreendeste-me porque apanhaste a roupa que estava estendida. Que bom que é teres feito isso. Estou tão satisfeito por teres feito isso. Esta ideia de valorizar aquilo que o outro faz, também, daquilo que é ponto de vista prático, mas depois se materializa na relação, é muito importante, e vale muito mais do que qualquer igualdade. Mas acima de tudo eu sentir-me bem, ok, enquanto tu estás a ir levar os miúdos ao futebol, eu estou a fazer o jantar. O que é que vale mais, o que é que dá mais trabalho? Não interessa, são 2 tarefas que estão a ser feitas, estão a ser divididas e estamos aqui a resolver os 2 os problemas que há, que é eu estou a tratar da refeição e tu estás a levar os miúdos ao futebol. Uma coisa dá mais trabalho que outra, enfim, talvez. Mas estamos os 2 satisfeitos com esta divisão? Estamos, então isso é o que conta. Partimos agora de si que é, fala-se pouco das responsabilidades e da capacidade de servir o outro. Ou seja, esta questão que falávamos dos direitos e da igualdade, há pouco aquele cuidado com o outro. Como é que podemos encontrar o equilíbrio entre uma relação justa e uma relação onde cada um procura verdadeiramente o bem do outro? Isto vai um pouco ao Uhum. encontro do que o Bruno estava a dizer, mas ao nível espiritual, como é que o podemos fazer? Nós vamos crescendo, mas apesar de nos considerarmos adultos, parece que continuamos a ser crianças quando se trata de usar um brinquedo chamado liberdade, não é? Eu costumo dizer que a liberdade é aquele brinquedo que nos metem nas mãos quando somos crianças e nós abrimos o pacote, montamos tudo e ao fim de uma hora, já partimos aquilo tudo e já não serve para mais nada. E por isso, também costumo dizer
que, se tivesse possibilidades financeiras, mandava construir uma estátua para pôr ao lado da Estátua da Liberdade, chamada Estátua da Responsabilidade. Porque parece que a liberdade é este brinquedo que nos veio para as mãos sem um livro de instruções. E quando ela é, na verdade, o eu fazer o que me apetece, a gente sabe, porque já ouviu isto várias vezes, isso não é liberdade, isso é libertinagem, não é? A minha liberdade implica necessariamente uma responsabilidade na forma como eu uso. Então, indo à pergunta em concreto, falamos aqui de justiça, falamos aqui de generosidade. Cola bastante bem com dois princípios do pensamento social da Igreja, que é a caridade e a justiça, não é? A Igreja ensina-nos que caridade e justiça têm que caminhar juntas. Só para quem nos está a ouvir compreender bem a diferença, não vamos, obviamente, aos conceitos mais filosóficos, mas numa linguagem muito simples, caridade, não é? É eu dar daquilo que é meu ao outro. E aqui podemos pensar em coisas materiais, mas também noutras coisas que não são materiais. O meu tempo, não é? As minhas palavras. Portanto, caridade, dar do que é meu ao outro. Justiça, dar ao outro o que lhe pertence. Não é? São coisas diferentes, mas que se complementam, não é? E uma relação faz-se das duas coisas. Os nossos casais, nestas pequenas coisas que o Dr. Bruno falava agora, não é? Muitas vezes pensam que eu, ao lavar a louça, ou pagar alguma conta, ou fazer alguma coisa lá em casa, tudo isto está no campo da caridade. Ou seja, eu estou a dar do que é meu para a casa. Não, tu também estás a dar ao outro o que lhe pertence. O outro também precisa de descanso. O outro pode ter tido um dia de trabalho bastante cansativo. Hoje não é o melhor dia para ter uma conversa séria, porque as condições para a receptividade dessas palavras podem não ser as melhores. Então, o eu também tomar decisões sobre a vida da casa e sobre a vida da relação, a pensar no outro, naquilo que o outro precisa, naquilo que o outro tem direito neste momento, leva-me também para o campo da justiça, que não se insere necessariamente neste primeiro campo, que é o da caridade. Agora, a Igreja é muito clara, não é? Caridade e justiça têm que caminhar juntas. Isso significa, traduzindo por palavras simples, que marido e mulher têm que se perguntar constantemente se eu estou a dar tudo aquilo que posso dar, que está ao meu alcance para dar ao outro, e se eu estou a restituir ao outro aquilo que lhe pertence em todas as circunstâncias, não é? Portanto, adiar constantemente, por exemplo, uma conversa porque eu não tenho paciência para essa conversa é injusto, não é? O outro precisa dessa conversa. Então, a justiça leva-me a abdicar um bocadinho do meu estado de espírito e inspirar profundamente e dizer lá vou eu nesta aventura, não é? Portanto, aplicada à vida da casa, a mesma coisa. Caridade e justiça. Dar do que é meu, aquilo que é a minha obrigação, mas dar também ao outro o que lhe pertence. E é desta forma que se conjuga justiça com essa generosidade. Há casais que não vivem grandes conflitos, simplesmente deixaram de ter tempo um para o outro, principalmente nos tempos atuais, isso ocorre muito. E que impacto é que tem esta ausência de presença emocional e de momentos de qualidade na saúde da relação? E quais são os sinais de alerta que indicam que o casal está a entrar no modo de mera gestão logística da vida? Eu diria que é quando eu deixo de ter resposta para a pergunta: como é que achas que o teu marido ou a tua mulher está? Como é que ela hoje se está a sentir? Quando eu não sei responder a isto, alguma coisa está a falhar. Quer dizer que eu perdi a relação empática, com a minha com o meu companheiro ou com a minha companheira. Na verdade, caridade e justiça, como estava aqui a ser dito, eu lembrei-me da palavra empatia, que é esta capacidade de eu me colocar no lugar do outro, perceber aquilo que ele necessita e dar-lhe resposta, às vezes abdicando daquilo que eu próprio estou a sentir no momento ou a necessitar no momento, mas estou a dar uma resposta àquilo que tu necessitas, àquilo que tu estás a precisar agora. Claro que as relações muitas vezes se vão desgastando e isso é normal que aconteça. Eu julgo que os casais também têm que perceber que as relações que duram são relações que também se vão desgastando, porque a rotina vai desgastando, porque o passar dos dias vai desgastando as relações, e é mesmo assim. Nós, sabendo isso, temos que saber precaver-nos desse desgaste, que não é culpa de ninguém, é culpa do tempo, é culpa de duas pessoas estarem a viver há 10, 15, 20 anos, é mesmo assim. A rotina desgasta-nos. E apaga uma coisa que deixa de existir e que nós também temos que perceber nas relações, que é a paixão. A paixão deixa de existir naturalmente numa relação.
E não há mal nenhum nisso. A paixão é importante, é se calhar aquele álcool para a fogueira se iniciar, e é importante para mantermos ali a relação no início, mas depois o manter a fogueira já não necessita tanto do álcool, necessita de outras coisas para mantermos a fogueira, precisa que vamos com carinho ir pondo lá madeira, mantendo aquele fogo a arder. Já não é tão impactante a relação com o passar do tempo. Ah, e eu tenho que ter essa capacidade para ir renovando, não a paixão, que às vezes as pessoas dizem que têm que renovar a paixão na relação. Eu não diria que se calhar não é bem renovar a paixão, mas é renovar as razões da nossa relação, as razões do nosso amor, alimentar o nosso amor. E alimentar o nosso amor é com conversa, com momentos a dois, com momentos em que temos para partilha, para eu te escutar, para tu me escutares a mim, para irmos para lá daquilo que é a logística dos dias, a rotina, aquilo que são as preocupações com os filhos, as preocupações do trabalho, termos tempo para nós os dois, em família, em casa, ao jantar, para irmos ao cinema, para irmos dar o passeio, para irmos simplesmente à esplanada, enfim, momentos a dois que se podem construir na relação. As pessoas dizem que falta tempo, enfim, falta às vezes o querer ter essas oportunidades, criar essas oportunidades, porque o tempo existe sempre. O tempo para. eh, Aliás, uma relação, se alguém diz numa relação que não tem tempo para o outro, então de que relação estamos a falar? Onde é que está a relação? Não é? Não existe relação. Ou seja, se eu não tenho tempo para o outro, não há relação. As relações precisam de tempo. Tempo de qualidade, não é tempo simplesmente de eu estar ao teu lado no sofá a ver a televisão. Isso não é tempo. É tempo de relação, de cuidado, de olhar para ti de uma forma empática, de escutar e dar resposta às tuas necessidades de uma forma empática, ou por outras palavras, com a tal caridade e justiça que o senhor padre estava aqui a dizer-nos. Uma visão cristã do matrimónio, os filhos são o centro da família ou são o fruto da comunhão entre marido e mulher? E o que é que acontece quando essa ordem se inverte? Os filhos podem ser aquela realidade que permite que a relação deixe de ser relação e passe a ser relação, não é? Uma verdadeira relação. O casamento precede a existência dos filhos, cronologicamente. Primeiro nasceu aquela relação entre o casal. Os filhos vieram depois. A gente nunca pode esquecer isto, não é? E quando nós, pelo menos eu, quando escuto esta palavra fundamento, a minha cabeça vai imediatamente para a imagem de uma árvore cujo fundamento são as raízes, não são os frutos. Não é? Isso é uma coisa lógica. O que sustenta aquela árvore são as raízes. Neste caso, as raízes é o amor entre o casal. Não é? Depois vêm os frutos. Não é? Quando nós esquecemos esta dimensão, então, claro, tudo está invertido, respondendo diretamente à pergunta. E hoje não sei se os nossos casais, os nossos pais têm consciência disto. Não é? Não podemos inverter, digo eu, as prioridades. E os filhos passam a ser uma prioridade conjunta, mas essa prioridade é vivida na medida em que a primeira não é descurada, não é? Que é o cuidado do casal. Há um vídeo que andou por aí a circular há algum tempo, que é uma criança a perguntar à mãe: Mãe, tu amas-me mais a mim ou ao pai? Não é? Antes de irmos à resposta, é preciso ser cuidadoso com esta questão do amor, porque os amores são todos eles muito diferentes e a gente utiliza a palavra para tudo, não é? Desde o amei esta viagem, ou amo os meus filhos, amo estas calças, a gente ama tudo, não é? Mas sabemos que estamos a falar de realidades diferentes. Efetivamente, o amor que se tem para com o marido ou para com a esposa é distinto do amor que se tem para com o filho. Mas se formos a falar daquele amor que deve preceder os outros amores, não é? O amor tem que ser, em primeiro lugar, o do casal. Não é? E eu sei que muitos ouvem isto e não concordam. Esta mãe dizia, portanto, à criança: a mãe ama mais o pai. E antes de tu responderes, filha, o que é que tu saibas? Que no dia em que a mãe deixar de amar primeiro o pai que a ti, não é? Tu vais sentir isso, tu vais ser a primeira a sentir isso, não é? E acho que percebemos o que é que está aqui por detrás, não é? Qualquer criança, qualquer filho, nasce, cresce, desenvolve-se num lar saudável quando os pais sabem colocar aquela raiz, o cuidado daquela raiz como prioritária.
Agora, isto é sinónimo de ser negligente no cuidado com os filhos? Não, não é. Eu acho é que o cuidado com os filhos passa a ter uma maior qualidade, não é? Porque agora sim está bem sustentado. Esta é a minha crença, não é? Eu acredito muito nisto. Casais sólidos, não é? São pais mais do que qualificados para ter um bom exercício da sua paternidade, da sua maternidade. Agora, é isto que nós vivemos no dia a dia, na atualidade? É isto que nós verificamos? Não, não é. Portanto, as coisas estão todas invertidas e podemos também pensar que, entre muitos motivos que levam uma relação a entrar em crise, os filhos acabam por ser um desses motivos. Neste momento, se calhar, um dos principais. Porque estamos a falar de um ser que nós queremos educar. Nem sequer concordamos na forma como queremos educar aquele ser, não é? Cada um tem as suas prioridades, os seus palpites. Vemos em coisas tão simples como a mãe entende batizar a criança quando nasce e o pai entende que a criança é que deve decidir quando crescer. Já é motivo de tensão. Não é? A ida para a catequese. Não é? Nós temos crianças, já filhos de pais divorciados, que vivem no meio desta crise. De 15 em 15 dias as crianças vão à catequese. Nos 15 dias em que estão com o pai não quer, então não vai, falta a catequese. Que tipo de educação estamos nós a dar, não é? Porque são duas educações em simultâneo. Portanto, e não me querendo repetir muito, sem dúvida que, em primeiro lugar, deve haver esta consciência que o matrimónio precede a existência dos filhos. E, portanto, agora, do ponto de vista da fé, o que une pai e mãe aos seus filhos é o sangue. Claro que há um sentimento, há isto tudo, mas de uma forma muito palpável é o sangue, mas o que une marido e mulher é um sacramento. E do ponto de vista da fé, o sacramento supera o sangue. Não há dúvidas. Agora deixando um bocado os filhos de lado, mas que também inclui filhos, que é muitas das crises, conjugais não surgem por falta de amor, mas porque os cônjuges começam a desejar vidas diferentes, carreiras incompatíveis, visões distintas sobre ter filhos, locais onde viver ou prioridades de vida. Como pode um casal distinguir entre uma diferença saudável, que pode ser negociada, e uma incompatibilidade profunda que está a corroer a relação? Ah, havendo espaço para conversar e havendo espaço também para cada um fazer a sua reflexão sobre aquilo que é o presente e aquilo que eu quero agora e me conseguir projetar também no futuro, aquilo como é que eu me vejo daqui a 10 anos. E portanto, nós temos que perceber, obviamente, numa relação aquilo que é o amor não é suficiente para manter uma relação. E é importante que nós tenhamos noção disso. Há muitas pessoas que se amam e que decidem terminar relações, e isso não quer dizer que não se amem. É importante que tenhamos consciência disso. O amor não é suficiente, porque para lá do amor há aquilo que é a partilha de um projeto de vida em conjunto que implica os tais consensos que eu falei há pouco. E eu, para chegar a um consenso, tenho que perceber se aquilo que eu estou a abdicar não me tira a mim a individualidade, tal individualidade que eu deixo de me sentir aquilo que eu sou, que eu me perco na vida. E, portanto, eu devo fazer sempre a pergunta, quando estava aqui alguns dilemas, batizo ou não o meu filho, se vamos ter ou não filhos, às vezes um membro do casal quer ter filhos, outro não quer ter, ou não quer ter no imediato. A resposta para isso é eu perguntar-me, se eu ceder, ou seja, se eu ceder ao desejo da pessoa com quem eu estou, eu deixo de ser eu próprio, eu perco-me, eu fico infeliz, eu daqui a 10 anos arrependo-me da decisão que estou a ter agora, ou é algo que eu possa acomodar no meu próprio projeto também de vida individual, porque todos nós temos também, para lá daquilo que é o projeto em conjunto, os nossos projetos de vida individual, ou seja, se é algo que eu possa acomodar, se eu posso acomodar de uma forma como expressão do meu amor, ok? Eu não era isto que eu queria agora, mas é algo que tu queres muito e eu consigo acomodar isto facilmente e consigo viver com esta decisão. Não me importa nada de que o meu filho seja batizado, mesmo que eu, não que eu seja ateu, mas que para ti é importante, está tudo bem. Ou então, não, isso para mim é uma coisa que vai contra totalmente os meus valores e eu iria estar aqui a roer-me por dentro e isso ia levar mais conflitos entre nós e, portanto, é uma barreira. Portanto, devo ter esta capacidade de perceber se eu posso acomodar, se pudesse, para podermos entrar em consenso, para podermos partilhar o tal
projeto de vida em conjunto que se soma ao amor que temos. Ahm, e esta ideia é fundamental, nós percebermos e os casais perceberem, até para tirarmos esta ideia romantizada das relações, não quer ser, não quer ser negativo, mas esta ideia romantizada que o amor vence tudo. O amor é muito importante, mas não é suficiente, não chega. Ao amor tem que se somar muito mais, e tem que se somar projetos, tem que se somar eh, consensos, tem que se somar muita coisa para lá daquilo que é apenas aquilo que eu sinto por ti, que é muito importante, que é a base, mas que não chega. Isto faz-me lembrar os CPS na Igreja Católica, antes dos jovens se casarem, têm que fazer o curso de preparação para o matrimónio, Uhum. onde falam sobre uma série de desafios. E vamos imaginar uma situação concreta, que é uns jovens estão-se a preparar para o curso de preparação para o matrimónio e, a dada altura, têm os mesmos valores, têm as mesmas opiniões, e há um deles que fala sobre uma situação concreta, mais à frente sobre o futuro, e os dois estão de acordo. De repente, o casamento acontece. E, afinal, a pessoa que estava de acordo diz que não está preparada para aquilo que tinha dito no curso de preparação para o matrimónio, ou para garantir que estavam alinhados num assunto. Como é que a Igreja vê isso? E como é que se gera uma relação em que já estão casados, tinham combinado uma coisa, planearam tudo e de repente, um elemento falha? Uhum. Isso não é um cenário hipotético, isso é a realidade, não é? Infelizmente, uma realidade, e e eu quase que me custa estar a falar disto sem ir a exemplos concretos, só que os exemplos concretos são muito próximos e de pessoas que podem ouvir isto e pensar: "Ah, está a falar da minha história, não é? Está a quebrar o sigilo." Bom, mas é realmente o pão nosso de cada dia. Desde a decisão de não terem filhos e no decorrer do casamento, um deles agora quer, não é? Isto não é um problema menor. É motivo de tensão e de uma grande tensão. Há outras coisas. Eu lembro-me numa primeira vez que fiz um desses cursos. Nós não fazemos o CPM em Lagos, mas fazemos o curso para casais ligado às ferramentas Alfa. Talvez a grande diferença de um para outro, ou a maior diferença, é que no CPM há sempre partilha de casais em pequenos grupos, e neste toda a conversa é entre casal. O padre, volta e meia, pode entrar ali na intimidade da mesa para ajudar numa ou noutra coisa, mas num desses cursos, que também é destinado a pessoas que querem fortalecer a relação porque já estão casados, não é? Participou um casal que se calhar já devia estar casado há uns 48, 49 anos, mais ou menos. Eu sei que estavam próximos das bodas de ouro. E tinham um exercício muito simples, que é o primeiro exercício que fazem no curso. Cada um tem à sua frente uma tabela com um conjunto de prioridades e de coisas que são importantes para o casamento. Aliás, cada um tem duas, não é? O próprio tem que ordenar a primeira tabela por ordem de importância, não é? O que é para mim mais importante numa relação, o que é menos importante. E quando acabou, tem que preencher a segunda tabela sobre aquilo que considera que é o mais importante para o outro, não é? Entretanto, o outro está a fazer a mesma coisa, não é? O mais interessante deste exercício é que, terminado este tempo em que cada um preenche as duas tabelas, aquilo que eu disse que era o mais importante para o outro, vou confrontar com aquilo que ele disse que era o mais importante para ele, para ver se bate certo, não é? Bom, este homem, deste casal, portanto é uma outra época, não é? Ele dizia que das coisas mais importantes era oferecer flores no aniversário, não é? E ela estava revoltadíssima, havia ali um bocadinho a mesa agitada, não foi uma grande discussão, não é? Mas estavam agitados e estavam a discutir. E eu fui lá perguntar o que é que se passava, e ela, assim, com uma linguagem muito simples, disse este, e lá disse um nome, não é? Então mete-me aqui em primeiro lugar oferecer flores, isto é algum assunto? E depois ele dizia, então, mas quando nós começámos a relação, tu dizias que era a melhor coisa que eu te fazia, era oferecer flores nos anos, no aniversário. E ela depois dizia, mas isso era no início. Agora, com as despesas que a gente tem, quando tu chegas-me com flores, que é uma coisa que vai para o lixo daqui a uns dias, isso não tem assunto nenhum, é dinheiro jogado ao lixo. Esta mulher, não é? Mudou a nível de prioridades. E ele não se deu conta. Passado 48 anos, 49 anos, ainda estava preso lá atrás.
não é? As pessoas mudam e só há uma forma de manter a relação, passado estes anos, com as prioridades a irem se alterando. Mas isto acontece só nos casamentos? Não acontece também connosco? Claro que acontece, não é? Quais são as nossas prioridades quando somos jovens? Se calhar para mim era ter um título académico, tirar a carta de condução, sair à noite e aparecer junto dos amigos a conduzir um carro. Isso para mim já não é uma prioridade. Se alguém levar-me o carro, eu agradeço, não é? Nós vamos mudando. Mas se a sociedade mais ou menos tem que se ir adaptando ao indivíduo que vai mudando, no casal, que estão lá 24 sobre 24 horas, esta atenção tem que ser mais minuciosa. A pessoa que está diante de mim vai mudando a nível de prioridades também. Portanto, é preciso ter este cuidado. Agora, respondendo diretamente à pergunta, porque isto foi só a introdução, não é? Pois, numa perspectiva cristã, eu não acredito em soluções fáceis sem que primeiro a gente traga Deus para a relação. E o casal tem que rezar junto essa situação. Portanto, agora para um passou a ser importante isto que não era lá atrás. Vamos rezar isto em primeiro lugar. E eu já vi muitos problemas a serem resolvidos só por terem dado tempo para a oração em conjunto. E a oração, como se ensina nesse curso, aliás, é o simples dar a mão um ao outro, não é? E fazer a pergunta: há alguma coisa na tua vida que te esteja a preocupar ou a inquietar? O outro expressa isso, então eu vou rezar por isso, não é? E portanto não faço da minha oração um dar recados ao outro, nem pedir a Deus que convença o outro a mudar, mas peço a Deus nesta oração que o Senhor ajude este casal a encontrar um caminho comum para que esta divergência não seja a causa do enfraquecimento da relação. A partir da oração, que no fundo já traz ou já antecipa o diálogo, não é? Eu acredito que será possível chegar a um consenso, não é? Acredito nisso. Nós no final temos sempre um TPC para dar para as pessoas que nos seguem, que as possam ajudar. Então, ao Bruno, para terminarmos, se tivesse de deixar um TPC aos casais que nos estão a ouvir, sobretudo àqueles que sentem que se foram afastando ao longo dos anos, ou que vivem mais em modo de sobrevivência do que em verdadeira relação, que exercício lhes pediria para fazer esta semana? Ah, Eu diria que se começarem por tirar 20 minutos para simplesmente conversar um com o outro, eu já ficaria muito satisfeito e julgo que esse casal também ficaria muito satisfeito no final desses 20 minutos. E quando eu digo conversar é deixar o telemóvel de parte, é deixar os filhos de parte, é deixar as questões de logística de parte e simplesmente conversar, perguntando coisas tão simples: o que é que tem preocupado esta semana? O que é que te deixou alegre esta semana? Ou simplesmente uma pergunta tão poderosa que é: como estás? Nós às vezes esquecemos do poder desta pergunta, de simplesmente chegar ao pé da pessoa com quem estamos e perguntar: como estás hoje? E, e ficar a ouvir, simplesmente a escutar como é que a outra pessoa está, como é que a outra pessoa se sente. Nós temos esta ideia de que as relações evoluem através de grandes mudanças. Isso não existe. Enfim, às vezes são necessárias mudanças significativas, mas as relações não evoluem por grandes mudanças. As relações evoluem por pequenos gestos de carinho, de atenção e de escuta. São estes pequenos gestos de eu perceber que naquela senhora as flores representavam no início um momento de atenção e agora ela precisa a mesma desse momento de atenção, que já não é materializado pelas flores, é materializado sobre outra coisa qualquer. Mas aquilo que está no fundo é aquele pequeno momento de atenção e de carinho que tu me estás a demonstrar com o dar-me flores no início da relação. Agora já não acho tanta piada às flores, se calhar é só perguntares-me como é que eu estou. Que é as flores que eu preciso agora, é perguntares-me como é que eu estou. Portanto, eu ter um casal que possa reservar 20 minutos do seu dia para simplesmente perguntar ao outro como é que tem estado, o que é que te tem feito feliz esta semana, o que é que te tem preocupado, o que é que precisas, o que é que eu posso fazer por ti, e simplesmente escutar, e cada uma das partes escutar, eu diria que isso já seria um bom trabalho de casa para um casal, com ou sem desgaste. Para qualquer casal é um bom trabalho de casa. Que desafio, Padre Nelson, deixaria aos casais cristãos para que não se esqueçam de cuidar da relação que deu origem à família que têm? Sinto-me um pouco frustrado porque o meu TPC é igual ao do Dr. Bruno.
Com a diferença que ele foi mais simpático, ele falou em 20 minutos, aí ia ser um bocadinho mais exigente, mas pronto, é a mesma coisa. E o que já revela que é mesmo por aqui o caminho, não é? Porque se os dois sem combinarmos chegarmos à mesma conclusão, no curso para casais, nós estabelecemos como prioridade para o casal que reservem 1 hora por semana para aquilo que nós chamamos de tempo em casal, não é? Para conversar. Cada vez que este trabalho começa a ser impingido aos casais, se a memória não me falha, é a partir da terceira semana que nós começamos a pedi-lo, muitos desabafam comigo, mas nós conversamos tudo, nós conversamos, esse não é o nosso problema. Mas é mentira. O problema é que as pessoas não sabem o que é conversar. Passa por isso que o Dr. Bruno acabava de exemplificar, o como é que estás e tudo isso. Porque a imagem que lhes vem à cabeça é, trocam muitas mensagens do WhatsApp para organizar a vida dos filhos. Quem é que os vai buscar? Assim, portanto, está tudo conversado. Estão na cozinha, um a lavar a louça, outro a cortar os legumes, estão lado a lado e vão falando de coisas do dia a dia. E para eles tudo isto é conversa. Não deixa de ser, não é? E é tempo bom e que devem insistir nisso, nas mensagens do WhatsApp, no conversar na cozinha. Não é para abdicar disso, mas estamos a falar de um outro tempo, um tempo de qualidade. Com uma coisa que já custa, que é o que nós estamos agora a fazer aqui os dois. Estamos a falar um com o outro, a olhar olhos nos olhos. E um fala, o outro escuta. E certamente eu irei calar-me e depois a seguir virá algo desse lado. É esta comunicação saudável que não existe e que é preciso, não é? E que é preciso ser disciplinada. Colocar na agenda, e uma das regras lá é não alterar isso na agenda por nada sem o acordo do outro. Olha, a nossa conversa de hoje vai ter que ser adiada porque surgiu este imprevisto no trabalho. Não. O outro tem que autorizar a desmarcação deste nosso compromisso, não é? Portanto, disciplina também na comunicação. A segunda coisa é, uma vez por mês, um jantar. Uma surpresa. Em que é sempre um dos dois que prepara para o outro. Portanto, nos meses ímpares prepara os homens, nos pares as senhoras. Sempre uma coisa que se procura que seja romântica, sempre para surpreender. Pronto, são dois trabalhinhos de casa muito simples. A conversa semanal e o jantar uma vez por mês, sem filhos. Sem filhos, não é? Também é importante. E há de haver alguém, se não houver ninguém, até desafio a procurarem a paróquia, há de haver um catequista, alguém que vai cuidar das crianças para terem esse jantar só a dois, não é? Muito obrigada aos dois por esta conversa. Espero que em casa tenha sido útil e que tenha ajudado e vemo-nos no próximo episódio.